Você acha que era... Eu tenho a impressão que naquela época era mais difícil mobilizar do que hoje. Eu também acho. O povo não tinha Só como que hoje a comunicar galera em larga mobiliza escala. menos. Então, eu acho que é diferente. Eu acho que assim, em termos de tecnologia, de talvez divulgação e tal, acho que a gente tem hoje muito mais capacidade de Mas não fazer isso mobiliza. chegar. Mas Na porque época isso? mobilizava, conquistava, ganhava, né? E avançava. Mas sabe o que eu acho que hoje pode ser, Cabeleira? o contato é muito maior, mas você não consegue mobilizar, você não consegue conquistar, você não faz nada, pô. Cada um tá preso aí na sua casa, no seu trabalho, e não consegue se unir mais. Vai ser mais relevante, com certeza. Não, agora eu fiquei curioso pra ouvir Eu a também opinião. fiquei curioso com a sua. Não, Deve ser o uma negócio opinião é que eu de- acho que acontece hoje é que isso, realmente a gente tem a capacidade de organizar muito facilmente. Você monta um grupo de WhatsApp, você faz uma chamada no Instagram, você organiza uma galera rapidinho. Só que hoje, do mesmo jeito que se organiza, tem uma desarticulação muito grande, que o cara, não vai nisso não, que vai dar merda, sabe? A hora que você junta um grupo que a galera vê que vai acontecer alguma coisa, internamente eu acho que começam a plantar sementes para que isso não aconteça. Não. Acho Sabe? que Tem não uma rola isso, não. desarticulação Não rola também isso, não. muito grande hoje. Eu acho que Sabe, vai dar merda, não vai não, vai ter outra coisa. Não, eu Você acho acha que não tem eu uma acho que o problema- desarticulação sincronizada também? Eu acho que tem uma desarticulação, mas eu acho que essa desarticulação é principalmente pelo fato de que hoje os trabalhadores olham para esses movimentos majoritários que os representam, ou teoricamente deveriam representar, e não vem representação. E não vem por que sair às ruas. Que eu acho que é mais um argumento que vai na linha de criticar, por exemplo, o governo federal, não do problema do governo ser um problema de comunicação. Como se o governo não soubesse usar a internet ou usar as redes sociais. O que eu também acho que é verdade. Acho que o governo federal, que a gente está falando especificamente desse caso, né? Que a gente está falando aqui sobre mobilização. Acho que o governo não sabe usar a rede social. Tenta fazer umas coisas ali e tal, de qualquer jeito, sem desenvolver uma identidade própria, enfim, várias questões. Mas eu acho que essa mobilização não acontece justamente porque o programa que é oferecido aos trabalhadores, ou esse sentido de mobilização, não é chamado por essas Mas não lideranças. tem um interesse da liderança ou não tem um interesse da classe Não tem trabalhadora? interesse da liderança, não tem interesse dos grupos majoritários. Porque se a classe tem dificuldade de se organizar, tem dificuldade de se mobilizar, de quem que é a incumbência, de quem que é a tarefa de chamar essas pessoas para irem para as ruas se organizar e defender um avanço do seu programa? Tipo, se a gente está partindo do pressuposto, né, de que os trabalhadores estão em um lugar de uberização do trabalho, empresariamento de si mesmo, eles se veem cada vez mais como empresários disputando o mercado que não se reconhecem mais enquanto classe trabalhadora. A gente está vendo o aumento da jornada de trabalho que impede muitas vezes que essas pessoas possam se mobilizar, se organizar concretamente. Se a gente tem essas várias condições que vão se impondo, né, na vida diária, como que você exige desse grupo que está passando por esse processo o lugar de ser naturalmente, organicamente, a vanguarda do proletariado brasileiro? Acho que assim, vai ter um setor que vai conseguir olhar essas contradições e vai se mobilizar. Tem muita gente da classe trabalhadora que olha por essa via e, de fato, né, pensa assim, porra, tenho que ir pra rua, tenho que me organizar e tal. Por isso que, por exemplo, o trabalho dos comunistas na internet foi muito importante nesse sentido, de consolidar uma visão que fosse não só uma visão do comunismo como algo bacana, né, tipo, maneiro, dos símbolos e tal, mas ser algo como uma necessidade histórica, e de você precisar se mobilizar. Então eu acho que é esse chamamento que faz com que as pessoas vão às ruas, se articulem. Só que é isso, a gente tem um programa... Naquela época, né, você tinha um programa em um momento histórico de ascenso das lutas dos trabalhadores. Era o momento em que havia acontecido a Revolução Soviética, que a Revolução Socialista havia se espalhado em tentativas por outros lugares. Era um lugar que a Internacional Comunista se formou. Era um lugar que os sindicatos estavam ganhando muita força num sentido combativo e revolucionário. Então era um momento de ascenso. Então acho que isso ajuda até a explicar por que naquela época era mais fácil. Mas você acredita que a gente nunca vai ter conquistas igual teve lá atrás? Não, eu acho que tem que ter conquista. Mas para ter conquista, é preciso eu acho que a gente pode ter uma ascensão maior agora, cara, do que teve lá atrás. Não, parece que a gente fala desse tempo como se foi o suprassumo da época, sabe? Não, é isso. Eu não gosto muito de pensar nessa ideia de tipo, acabou, sabe? Já era, então, nunca mais. O suprassumo foi, velho. Tipo assim, porque não tinha nada. É aquela proporção. Quando você tem nada e tem um significa 1000% do que você tinha. Agora, por mais que você tenha, tem que ter.
sabe? Os primeiros passos, cara, eles são fundamentais. Mas hoje dá pra fazer muito mais do que foi feito lá atrás. Eu acho que é isso. Mas dá pra fazer muito mais, cara. A importância do primeiro passo, sabe? Enquanto você tava acorrentado ali, você não conseguia fazer nada. Agora, pelo menos, tirou o grilhão, sabe? Assim, você consegue fazer alguma coisa realmente. É que eu acho que o problema é que não tá sendo dado esse primeiro passo. Eu acho que esse primeiro passo, né, de conseguir articular essa mobilização, de trazer alguma coisa que seja mais palpável, que tenha a ver com a realidade dos trabalhadores, não está sendo trazido para o debate para ser jogado às ruas. Não está sendo trazido para o debate para você mobilizar as pessoas fora do espaço do Congresso. Mas você falou uma parada que para mim é fundamental, assim. Eu acho que o sistema faz um gaslight com a galera que você... Você enxergou o que eu ia falar. A pessoa tá alucinada, assim, tipo... a gente tem que começar a explicar os conceitos, né? De quem é trabalhador. Ó, você faz parte da classe operária, né? Igual você falou, assim... Rolou uma pejotização, assim, que é esse gaslight... De o cara abrir um CNPJ ali e achar que é empresário, velho. Sou empresário, não sou da classe trabalhadora mais. Eu não preciso mais reivindicar nada pra mim. Não, mano. Você também é da classe trabalhadora. Você também precisa entender qual que é seu lugar. É uma parada que você não consegue trazer muita palpabilidade se você não usa a história como instrumento, né? Então eu acho que a gente aprender a história das lutas da classe trabalhadora, por exemplo, é uma forma da gente conseguir olhar pra esse passado, pra uma visão de que, ó... nem sempre foi esse marasmo, nem sempre foi essa maré baixa, nem sempre foi essa condição totalmente adversa. Houve momentos em que os trabalhadores conseguiram se levantar, mas como que você consegue puxar um trabalhador, uma trabalhadora para a realidade de fazer essa crítica da luta econômica, da luta política e fazer com que ela se mobilize? Eu acho que a tarefa fundamental para isso é de pensar, bom, quais são as principais demandas que esses trabalhadores têm e entender como elas existem na realidade. Então, por que o lance da redução da jornada de trabalho pegou tanto? Por que tanta gente falou sobre isso? Porque é algo absolutamente palpável e concreto e que as pessoas sentem e que a direita não defende. E que aí se mostrou que, opa, essa galera que se diz defensora dos trabalhadores, né, que se diz defensora de um projeto nacional, de um projeto de autonomia, e blá, 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 na verdade, não parece ser tanto assim. Então, acho que trazer essas pessoas para esse lado é importante, e é por isso que é importante conversar com as pessoas também, né? Para a gente poder entender no discurso delas, em como elas estão trazendo essas demandas, como elas estão trazendo essas questões, como que a gente pode explorar essas fissuras e esses buracos da ideologia que aparecem. Porque é isso, tipo, o cara vai abrir uma PJ, vai abrir ali um MEI e vai se achar empresário, né? Vai se achar empreendedor, quando na verdade ele é só parte de uma mão de obra profundamente precarizada. Agora, eu falar pra ele só, né, que você é um trabalhador e não um empresário. Beleza. Isso é um passo que é verdade. É verdade. Mas isso é convincente? Não, ainda eu acho que não. Eu acho que não, porque isso parte de um lugar de uma compreensão. Não, beleza, mas eu quero ser empresário. É essa a questão. Tipo, você vira um duelo de qualidades. Não, você não é um empresário, você é um trabalhador. Sim, ele é um trabalhador. Mas como que você pode mostrar para esse cara que está submetido a uma ideologia do empreendedorismo, de que ele não é empreendedor de nada a não ser vendedor da sua própria força de trabalho? Aí você pode falar, por exemplo, sobre os incentivos fiscais absurdos que as grandes empresas capitalistas brasileiras recebem, que o Plano Safra recebe, o quanto de imposto ele paga. Esse é um negócio que eu acho que pega muito na veia das pessoas, especialmente do senso comum em geral, né? Porque é isso, o trabalhador brasileiro paga muito imposto. Paga muito imposto sobre consumo. Porra. E quem não paga imposto é quem tem rendimento e quem tem grandes capitais. E aí você não paga. Aí tem uma tentativa de taxar um negócio que saiu agora algumas semanas no Congresso Nacional. Vai passar não. Aí não passa e fica por isso mesmo. E aí fica nisso. Então, eu acho que quando você, por exemplo, apresenta essa perspectiva, né, de que, sim, você como MEI, como pequeno empresário, você vai pagar muito imposto.